Galera, nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês o porquê o investimento em missões mundiais é o melhor e o mais seguro entre todos os outros. Então, galera, seria bem interessante se você acompanhasse na sua Bíblia algumas citações que a gente vai dizer. A primeira delas é Gênesis capítulo 12, versículo 3, principalmente a parte final do versículo 3, onde Deus diz para Abraão que na descendência de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós entendemos, e é exatamente o que o apóstolo Paulo diz, que essa referência à descendência de Abraão não se tratava de muitas pessoas, mas se tratava especialmente acerca da pessoa de Jesus. O que nós entendemos com isso é que a promessa de Deus, ela engloba todas as pessoas da terra. Ou seja, em Cristo, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e isso é o que Deus determinou desde o princípio. Em segundo lugar, nós temos as palavras dos profetas inspirados por Deus do Antigo Testamento, onde a maioria deles, quando falavam acerca do Messias e principalmente do reinado messiânico, eles diziam que o reino do Messias seria um reino de amor, de justiça, de paz, um reino eterno e um reino que se expandiria sobre toda a terra. Observe então que Deus, mais uma vez, afirma que o seu reino, o seu evangelho se expandiria por todo o mundo, alcançaria pessoas de todos os lugares do mundo. Em terceiro lugar, nós temos o próprio exemplo do Senhor Jesus. Jesus, enquanto esteve conosco na terra, ele se relacionou com pessoas de toda a parte do mundo conhecido daquela época. Ele se relacionou com gregos, com gentios, com os romanos, com a mulher sírio-fenícia, por exemplo. Jesus, ele não apenas se relacionou com essas pessoas, mas ele abençoou a vida de cada uma delas. É muito interessante que Jesus também deixou determinado que era sua vontade que o evangelho se espalhasse por toda a parte do mundo. Uma das suas últimas ordens, ou das suas últimas palavras para os discípulos, foi uma ordem de que eles deveriam ir por todo o mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Então, o próprio Jesus deixa claro que o seu interesse era de que o evangelho ele se espalhasse e alcançasse as pessoas de todas as partes do mundo. Em quarto lugar, nós temos a pessoa do Espírito Santo. O próprio Jesus ele disse que quando o Espírito viria, ele testificaria acerca da pessoa de Jesus. O Espírito ele viria sobre os discípulos de Cristo para glorificar a própria pessoa de Cristo. É interessante que nas últimas palavras de Jesus, ele disse para os discípulos que eles receberiam o poder do Espírito Santo para que fossem testemunhas até os confins da terra. Então, a gente percebe que Deus, o Filho e o Espírito Santo, os três estavam envolvidos nessa obra ou nessa vontade, e os três mostram isso, a vontade deles de que o evangelho chegasse a toda parte do mundo. Deus fazendo a promessa e sustentando ela em todo o Antigo Testamento, Jesus vindo ao mundo e mostrando isso nos evangelhos, os apóstolos, usados pelo Espírito Santo também demonstrando isso no Novo Testamento. A gente teve uma ideia bem resumida desse plano de Deus de salvação ou de evangelização mundial para toda a terra, desde o Antigo Testamento, quando ele fez essa promessa para Abraão, ele sustentando essa promessa através dos profetas, ele vindo e ratificando a sua mesma promessa na pessoa de Jesus, e ele usando os apóstolos, os discípulos, inclusive nós hoje em dia, através do poder do Espírito Santo. Então a gente teve uma ideia do passado e do presente. E agora, para encerrar, a gente quer mostrar para vocês uma ideia do próprio futuro, ou uma ideia da própria eternidade. Em João, em Apocalipse, ele descreve a visão que teve. E no capítulo 7, no versículo 9, ele mostra que diante de Deus, ou na verdade é mostrado para ele mostra para a igreja que diante de Deus estão pessoas
de todas as nações, de todos os povos, de todas as etnias e de todas as línguas. E essas pessoas, elas estão vestidas com vestes brancas e elas têm palmas em suas mãos. O que isso significa? Isso significa que essas pessoas, elas foram alcançadas pelo Evangelho. E observe as palavras: pessoas de todas as nações, de todos os povos e de todas as línguas. No futuro, no plano de Deus, na mente, no coração de Deus, essa obra de evangelização mundial, ela já aconteceu. O que é interessante nisso é, o mesmo Deus que ele fez a promessa no Antigo Testamento e sustentou ela durante toda a história, até a vinda de Jesus, é o mesmo Deus que confirma que a obra de evangelização mundial, ela vai ter o seu sucesso. E o sucesso claramente visto é esse em Apocalipse. De fato, já está consumado. No coração de Deus, no plano de Deus, na mente de Deus, todos os povos foram alcançados. A grande questão, a grande pergunta em relação a isso é: eu vou querer ou não participar dessa grande obra? Deus já determinou o sucesso dela, mas Ele me chama e chama você também para investir nessa obra de evangelização mundial. Deus é o principal investidor e aquele que assegura o sucesso dessa obra e nos chama para sermos participantes junto com Ele dela. Que a nossa resposta para Deus seja amém e eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.